Bom dia a todos. Tudo bem? Vocês escutam bem a gente? Bom dia, ouvimos e vemos. Pessoal, vou iniciar pela chamada da nossa reunião. Secretaria de Governo Municipal. Estamos aqui representando o secretário Pinheiro Pedro e o chefe de gabinete, Paulo Moraes. Estamos aqui eu, Helder, a Débora, nossa coordenadora, Manuel, nosso engenheiro, o Gilson, chegando agora na casa. Gilson, seja bem-vindo. O Celso e a Ludmila. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Bom dia. Aqui é o... Oi, aqui você me ouve? Aqui é o Cleiton, eu sou suplente, a Eliana não vai poder participar. Desculpa, estou sem câmera, tá? Mas bom dia a todos aí. Bom dia, obrigado pela presença. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Laura Lúcia ou Jane Zita? Presente. Obrigado pela presença. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro Garcia. Bom dia, aqui é o Douglas, suplente, presente. Douglas, obrigado pela presença. Secretaria Municipal de Educação, Fernando Padula. Bom dia, aqui é Miriam, suplente, presente. Miriam, E aí eu queria dizer também que tem uma outra pessoa da Secretaria de Educação, que é a Maria Amélia. Ela vai me substituir aqui nesse papel da suplência. A Maria Amélia. Até eu cheguei a mandar um e-mail também para vocês, né, informando essa alteração, e aí depois, se vocês puderem dizer um pouco como é a formalização e tudo mais. Perfeito. Mas a Maria Amélia está aqui. Se quiser falar, Maria Amélia? Bom dia a todos, um prazer estar participando dessa comissão. Espero dar o melhor de mim e aprender muito com vocês. Bem-vinda, Maria. Bem-vinda, obrigado pela presença. Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira. Bom dia, Rogério, representando o nosso secretário Ricardo. Bom dia, Rogério, obrigado pela presença. Secretaria Municipal de Habitação, Vânia Cristiane. Marco Aurélio Lessa Vilela. Não. Secretaria Municipal de Saúde, Magali. Bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Magali, nós ouvimos. Ah, legal. Bom dia a todos. Magali presente, a Mônica, suplente, também está presente. Obrigado pela presença, Magali. Mônica. Bom dia, doutor. Estamos aqui para chamar. Não, pode continuar você. Tá, ok. Secretaria Municipal de Justiça, Marcelo Masqueto. Bom dia a todos. Bom ano para todos. Bom dia, feliz ano novo. Tá? No fim de janeiro. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Hugo Salomão. A Júlia. Oi, Helder, bom dia. Oi, eu estou aqui representando o Hugo, tudo bem? Joia. Obrigado pela presença. Secretaria Municipal de Subprefeituras, Tatiana Lie. Então, Secretaria Municipal de Subprefeituras ainda está sem suplente indicados. Sim. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Karina Bejo. Luiz Fernando da Silva, suplente? Não. Semil, Rafaela Difonso. Oswaldo dos Santos Lucon? Não. Abimac, Reinaldo Sarquez? Não. Odirley Ducati?
Não. Fiesp, Marco Antônio Barbieri. Não. Luciana Rodrigues Coelho. Não. USP, Tércio Brice. Se for para a equipe econômica, eu também vou falar na equipe econômica. Então, no poder ambiental. Aí eu já falo, a situação da CI, eu já explico a situação. Provavelmente esse dinheiro vai ser utilizado pela unidade de marinho, para aquisição de caixas e ministério novo para o projeto. Pessoal, por gentileza, quem foi que respondeu presença agora? Foi o Marco Antônio Barbieri pela Fiesp? Não. Tércio Brise. Maria de Fátima. Unesp, Alexandre Perinoto, presente. Bom dia, presente. Reforço a necessidade de reformulação dos membros, que você sempre chama e nunca estão presentes. Bom dia e obrigado pela presença. Instituto de Engenharia, José Manuel de Oliveira Reis. Não. Henrique Dias de Faria. Presente. Presente, Henrique. Muito obrigado pela presença. SOS Mata Atlântica, Marciota. Não, ainda sem suplente indicado. A NTP, Olímpio Álvares. Não. Eduardo Alcântara Vasconcelos. Não. OAB São Paulo, Paulo de Tarso Siqueira. Não. André de Castro Santos. Secov, Hamilton de França Leite Júnior. Eduardo de Lamana. Não, e não. CREA, Vinícius Marques Marinelli. Frederico Dias. Não, não. A CAL, Roberta Cronca. Roberta Cronca, isso. Bom dia a todos, presente. Obrigado pela presença, Roberta. Eu sempre falo o seu nome errado. É difícil mesmo, não tem problema. Obrigado, viu, Roberto? Pela ANAMA, Mário Mantovani, não. Luiz Marcelo Marcondes, não. Apenas vai ficar registrado na reunião. Nós temos uma alteração aqui para ser realizada na Fiesp, na USP, no Instituto de Engenharia. Não, Instituto de Engenharia presente, perdão. Na ABMAC, Fiesp, USP, SOS Mata Atlântica, ANTP, OAB São Paulo, Secov, CREA e CAL. E a ANAMA. Temos essas instituições para rever o quadro. Estou colocando aqui porque nós iremos solicitar uma nova nomeação dessas instituições para fazer parte dessas reuniões. Tá ok? Por conta das faltas recorrentes, já está na hora de atualizar esse quadro aqui. Das outras instituições, nós temos aí tido presença de todos. Quando não vem o titular, o suplente sempre está presente. E às vezes dos dois, como estamos vendo nessa reunião. Passar a aprovação da ata da reunião passada. Alguém tem alguma consideração a fazer? Eu tenho. Pode falar, Roberta. Você falou o CAL, acho que com o CAL não tem problema, né? Eu tenho sempre vindo. Não, Roberta, me desculpe. Agora, eu queria fazer outra observação. Eu sou representante do CAL, mas também eu sou docente da USP. Eu entendo que o professor Tércio estava como representante na USP quando ele era superintendente de gestão ambiental.
e ele já não é há anos. Talvez foi esse o problema da falta de comunicação, alguma coisa que deva ter acontecido, tá? Só essa observação que eu queria fazer. Obrigada. Perfeito. Tá bem, Roberto, obrigado, viu? Existe alguma consideração a fazer na ata? Laura, por favor. Não, antes da ata, bom dia a todos. O que eu queria acrescentar nisso que a Roberta falou, o Tércio, ele é o coordenador do Incline, que é o Centro de Pesquisa em Mudança do Clima, né? Então, essa razão fundamental, vamos dizer assim, da presença dele no Comitê do Clima. E o que eu queria dizer é que, por exemplo, o próprio Antônio Fernando não vem sempre, e o Paulo está aí, ou você, Helder e tudo mais. Então, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que é verdade o que o Alexandre Perinuto comentou, também é importante ver que a relevância das pautas que são apresentadas implicam maior ou menor adesão, tá? Então, essa é uma questão que é relevante também, porque são pessoas que têm outros compromissos, enfim, é só para ponderar que não se trata apenas da presença, mas de uma condução que é realizada, tá? Mas tudo bem, eu concordo que é relevante esse pedido de maior presença. Sim, sim. Suas considerações foram registradas, Laura. E para justificar a ausência do secretário hoje, nós tivemos muitas ocorrências graves relacionadas às chuvas desse final de semana. O secretário hoje ele está na Zona Leste verificando uma dessas ocorrências, tá? Então, infelizmente, acabou ocorrendo no dia dessa reunião. Ele havia manifestado o desejo de conduzi-la por conta de ser a nossa primeira reunião do ano e uma série de outras atividades que gostaria de estar desenvolvendo. Tem, inclusive, uma atualização sobre o Plano Climinha, que foi solicitado na nossa reunião de dezembro, e ele tem informação fresca de ontem mesmo, que ele esteve com o secretário de Educação, às 17 horas, ele gostaria de trazer ao grupo. Então, apenas para justificar a ausência dele, eu peço desculpas em nome do secretário, mas na próxima nós faremos de tudo para que ele esteja presente, tá bem? E, Laura, eu também gostaria, pegando aí um gancho aí da tua fala, gostaria de pedir também aos membros aqui do nosso comitê, né, depois sugestões para pautas, tá? Podem enviar aqui via e-mail, né, sugestões de pautas para a gente pautar por aqui. Acho que é uma coisa muito interessante para poder a gente ter até mais relevância nessa questão das pautas, né? A colaboração de todos os membros. Então, eu deixo aberto aí a todos, depois para enviarem aí via e-mail sugestões de pautas, tá? Para as nossas reuniões. Agora, dando continuação à pauta, vamos fazer aqui a definição do calendário para as reuniões do ano de 2023. Quem vai falar sobre o assunto? Rodrigo, o calendário? Não, é aberto. Nós vamos projetar, ele já está aí. Nós estamos colocando, com licença da palavra, do Paulo, nós estamos colocando para vocês aí no chat um e-mail onde vocês poderão encaminhar sugestões de pauta. Nós já temos uma previsão de pauta para a reunião, no caso de fevereiro, tá? Mas gostaríamos, sim, achamos bastante salutar a participação desse grupo na sugestão das pautas a serem tratadas, sendo que esse comitê é um dos que tem maior relevância aqui dentro da secretaria, e nós vamos aguardar aí as sugestões para podermos inserir nas próximas reuniões. Hoje nós trouxemos aqui o calendário para aprovação dos senhores, vamos subir a tela aqui, vamos disponibilizar também um calendário aqui no chat, tá? E depois
nós vamos pedir para que seja também encaminhado por e-mail. Era para ter sido anexado ao convite, mas acabou não indo, foi somente a pauta da reunião, a ata, melhor dizendo, da reunião anterior, e aí o calendário nós vamos projetar para que os senhores verifiquem as datas, caso tenham alguma sugestão de alteração, nós já faremos, para que isso fique documentado, a aprovação do calendário anual do comitê. Então, peço que os senhores verifiquem, está todo mundo conseguindo visualizar? Está muito pequeno. Pequeno? Acho que era bom você, talvez, falar mês a mês, rapidamente, para a gente também... Isso. Tem que estar já no chat, aí todo mundo consegue abrir. Por favor, Anderson. Sim. Eu queria gente... Não está deixando anexado, vou ter que encaminhar via e-mail depois. Não consegui anexar, eu envio via e-mail depois. Pessoal, então eu vou passar as datas, o Helder vai enviar e encaminhar todos vocês por e-mail, tá? Mas já para anotar, a gente pode até ir anotando, posso ir falando? Eu acho que vai falando mês a mês. Né? Então tá assim, ó. Janeiro ficou dia 31/1, para fevereiro nós colocamos dia 28 de fevereiro, 29 de março, 26 de abril, 24 de maio, repetindo, tá? 31/1, 28/2, 29/3, 26/4, 24/5, 28/6, 26/7, 23/8, 27/9, 25/10, 22/11 e a última reunião dia 20 de dezembro, tá? Então, essas reuniões, a maior parte delas acontece às quartas-feiras, neste mesmo horário das 10h30. Nós gostaríamos de saber se para vocês as quartas-feiras, no horário da manhã, permaneceria um bom horário. E aí nós vamos ter, em um outro mês, a mudança aí das datas. E também, se vocês quiserem sugerir de alterar alguma data em algum dos meses, por favor, aí vocês podem nos falar, nos comunicar, tanto agora como depois também por e-mail, no e-mail que foi disponibilizado aí no chat. A única observação que eu quero fazer é em relação a dezembro, se não podia trazer uma semana antes, porque no dia 20 já é uma data um pouco complicada, né, por força de final de ano. Acho que ela vai ter uma frequência mais baixa. Talvez 13 de dezembro fosse algo melhor, mas só uma sugestão. Ótima Boa sugestão, tá, Perigoso? Vamos fazer já essa alteração, tá? Já podem colocar aí dezembro, 13 de dezembro. Realmente 20 está muito em cima das festas, e aí é como você falou,
vai ficar muito mais vazia a reunião. Então, o dia 13 ainda está mais... foi muito boa observação, muito boa colaboração. Obrigado. Tá? Então, aí a gente já vai depois enviar para todos, com essa correção, o calendário anual. Tá ok? Alguma outra observação? Não? Então, eu vou passar aqui a pauta, o segundo item da pauta, que é detalhamento de atividades do PANCLIN. Débora, quem é que vai fazer? É você e a Daniela? Tá. Então, eu vou passar aí a questão do detalhamento das atividades do plano climático, né, de São Paulo. A gente mudou um pouco a sistemática, né, de obtenção das informações. Então, a gente pede sempre para todas as secretarias que compõem aqui a prefeitura e que tem que nos dar informações sobre o andamento da implantação do plano climático da cidade de São Paulo. Isso era feito anualmente. Agora é feito por SEI, né, e as informações são solicitadas semestralmente, porque a gente viu que solicitando uma vez por ano, como foi feito no primeiro relatório, né, havia um delay muito grande de envio das informações. Né? Então, com algumas secretarias deixando muito no final, prejudicava aí a apresentação do relatório. Então, aí a professora Débora implantou essa forma diferenciada, fazer via SEI, né, as informações semestralmente, né, para quando chegar no fim do ano, quando chegar na hora de apresentar o relatório, né, ser tudo consolidadas, serem todas consolidadas essas informações. Né? Então, eu vou passar a palavra à professora Débora, que vai fazer a apresentação juntamente com a Ludmila, né, que é a nossa estagiária, né, e o Helder aqui, que também toma conta da feitura do acompanhamento do plano climático. Débora, por favor. Bom, em primeiro lugar, nós aqui da Seclima gostaríamos de agradecer a todas as secretarias participantes, porque nós tivemos aí, a partir dessa mudança, nós temos uma obrigação por decreto de entregar esse relatório sempre no meio do ano, então o relatório anual ele é entregue, publicado no meio do ano, em junho, né? No primeiro relatório, nós tivemos uma certa dificuldade, foi comentado, inclusive, isso na nossa reunião de dezembro, salvo engano, e nós mudamos essa sistemática para que a gente pudesse ter acesso às informações com um pouco mais de celeridade, até por conta de evitar atrasos na entrega do relatório anual, que é o relatório que será entregue em junho. E isso foi muito positivo do ponto de vista do trabalho aí, intersecretarias, né? Nós achamos que ficou muito mais célere, a comunicação ficou muito melhor. O Helder e a Ludmila, que também participaram aqui, analisando os dados encaminhados, nós percebemos que as secretarias conseguiram responder com muito mais coerência, com respostas mais completas, porque o primeiro relatório veio com respostas bastante evasivas, né? Então, o objetivo da secretaria é que a gente possa acompanhar essas ações que estão voltadas para o plano clínico em cada secretaria com um pouco mais de perto, né? É óbvio que o ideal seria que nós tivéssemos já de uma forma digital essa governança, inclusive para atender ao princípio aí da transparência, para que a gente pudesse também ter essas informações em tempo para o munícipe, né? E para que todas as secretarias pudessem também encaminhar com maior facilidade os dados. Mas como nós ainda não temos um sistema digital, nós estamos fazendo via SEI e hoje nós vamos apresentar para vocês o relatório preliminar, tá? Em dezembro, nós tínhamos recebido já alguma coisa, que nós colocamos o prazo até novembro, mas algumas secretarias ficaram ainda devendo algumas informações, e agora nós recebemos de todas as secretarias, então nós gostaríamos
de agradecer o empenho que vocês tiveram em nos encaminhar essas informações preliminares, que são muito úteis e que vão facilitar muito o trabalho aqui da Seclima para a apresentação do relatório final, que será em junho, e que, com certeza, trabalhando dessa forma, nós conseguiremos entregar dentro do prazo e com maior tranquilidade, tá? Então, vou pedir aí que a Ludmila, por favor, apresente como ficou agora, como estava e como ficou o relatório já com as informações preliminares que foram encaminhadas aí pelos senhores. Por favor. Bom dia a todos. Essa é uma apresentação sobre o resumo, né, do feedback que a gente teve sobre a resposta dos acompanhamentos de ações de cada uma das secretarias, e ela tem uma atualização referente ao último relatório que a gente publicou ano passado. Aqui é a introdução, que a gente também colocou no documento oficial, falando basicamente sobre o plano, né? Aqui também, vocês já viram no antigo plano, as considerações que o secretário fez antes. O relatório está disponibilizado, por isso que eu não estou deixando. Está na página da Secretaria. E aqui, esse é um quadro resumindo, né, o retorno que a gente teve do template que a gente colocou no SEI. Só teve uma ação que ela não foi preenchida nesse relatório intermediário, e isso aconteceu porque teve um problema de comunicação entre a gente e a SMPU, ou a SMU, né, que ficou uma confusão em relação de quem pertencia à ação 18, se era para a gente ou se era para eles. Então, no final, a gente acabou não preenchendo essa ação, mas até a publicação oficial do nosso relatório, a gente pretende preencher ainda essa ação, né? Sobre o acompanhamento dela. Então, a gente tem aqui esses dois gráficos que ele compara o retorno dos dois relatórios, né? Esse foi o primeiro relatório que a gente fez ano passado. Mais ou menos 33% das ações não foram entregues. E agora, nesse relatório intermediário, que não vai ser publicado ainda, né, oficialmente, quase 98% das ações foram completas. Como eu disse, foi apenas um. Nossa, excelente. Mas cabe ressaltar aqui também que algumas das ações, acho que umas 3, 4, se eu não me engano, e no template a gente só teve o campo das sugestões preenchidas. Então, muitos dos outros detalhamentos que a gente precisava, eles ainda não foram preenchidos. Tipo, as atividades que estão planejadas, as atividades em ocorrência, resultados, enfim. Aí, até junho, a gente pretende que isso esteja mais detalhado, né? Mas, de maneira geral, a Seclima teve um bom resultado, né? Se comparar com esse último relatório. Ótimo. Que vai ajudar a apresentar os resultados internamente para a gente e também externamente, né? Sim. E aí, aqui a gente colocou os gráficos por estratégia, né? Das nossas 5 estratégias do plano. Uma, o Carbono Zero, que foi a ação que ficou faltando, a ação 18. Adaptar a cidade de hoje para amanhã, todas as ações foram entregues. Proteger pessoas e bens, todas foram entregues. Mata Atlântica, precisamos de você, todas foram entregues. E a última, gerar trabalho e riqueza sustentáveis, também todas foram entregues. Aí aqui a gente colocou só algumas considerações para o próximo relatório em relação ao nosso próprio template, que a gente até tentou fazer uma breve definição para ver se a gente conseguia uma padronização, né, dos resultados de cada uma das secretarias, mas a gente ainda não conseguiu efetivar isso muito bem. Por exemplo, no que diz respeito principalmente à questão dos indicadores. Seria preferível que cada uma das secretarias respondesse de acordo com os indicadores que são determinados no Plano Clima. Então, por exemplo, até coloquei aí o exemplo, né, dos indicadores da ação 1, que ele fala sobre os critérios de eficiência energética. Então, seria preferível que a secretaria responsável colocasse um indicador referente a isso, né? Por exemplo, quais foram os critérios de eficiência energética determinados por eles, se tiver, né, no caso. Ou, então, algum resultado relacionado aos outros indicadores. E a gente não teve isso, a gente até teve alguns resultados qualitativos e quantitativos, mas eles não faziam referência a qual indicador eles estavam falando, né? Então, desculpa, só complementando, né, Ludi, fazer uma correlação da ação da secretaria participante com o indicador que ela busca ali atender. Sim, até porque a ideia do Plano de Ação Climática de São Paulo é ser acessível para toda a sociedade. Então, isso facilita muito a comunicação e o nosso
resultado, né, da implantação do plano. E basicamente é isso. E aí a previsão de data é junho de 2023. E aí, se vocês quiserem aqui, a gente mostra como está ficando o relatório, por enquanto, né? Ele não vai ser publicado porque não é nada oficial, mas a gente pode mostrar agora e vai dar para ver que ele está bem mais completo do que o último, que já está no site da nossa secretaria. Só para vocês conseguirem visualizar a mudança que foi feita, como a gente já conseguiu aprimorar um pouco o relatório, que será o segundo que vai ser apresentado em junho de 2023. Olha, subir ele. Débora, você falou alguma coisa? Eu não tô. Acho que. Ah, agora entrou. Essa apresentação é o relatório intermediário, tá? É os dados que nós recebemos até dezembro, para preparar o relatório final. Nós vamos mandar novamente os templates, porque tem secretarias que já têm mais alguma coisa atualizada. Então, agora a gente manda novamente para apresentar o relatório final anual, que é em julho. Esse documento está basicamente igual ao que foi publicado, né? Só a gente destacou aqui que ele é intermediário, mas ele vai ser mais para controle nosso, né? Porque ele não vai ser publicado oficialmente no nosso site. Tá dando para enxergar ou precisa dar mais um pouquinho disso? Conseguem visualizar bem o documento? Dá para visualizar bem, sim. Então, a gente até destacou aqui que ele é preliminar, intermediário. Sua voz está baixa. A Lud está dizendo, eu vou aproveitar que sou professora, né, que eu já falo algo de natureza, então eu vou ajudá-lo. Ela está dizendo que esse relatório, Laura, ele é um relatório preliminar, tá? Então, a gente está colocando que ele é um relatório intermediário ao relatório oficial que vai ser publicado. Mas aí nós já temos algumas ações que já evoluíram do relatório publicado em 2022. E este não vai ser publicado, como é intermediário. Ele é interno. Ele é um relatório interno, e até para a gente visualizar como foi o andamento nesses 6 meses. Né? Então, os dados já começaram a vir com um pouco mais de consistência. Isso. Tá? Nesse relatório intermediário, nesse relatório semestral. Então, a gente também, os dados que ainda não estão com uma consistência que a gente ache ideal, a gente está pedindo para as secretarias melhorarem. E essa é a nossa função, é fazer a gestão né, deste assunto. É lógico que, a partir do momento que a gente tiver uma plataforma digital de governança do plano climático, do plano clima, vai ficar muito mais fácil esta governança. Por quê? Porque todos os dados deverão ser lançados imediatamente, né? Pelas secretarias na plataforma. Todas as secretarias, quando nós tivermos a plataforma montada, e se Deus quiser, isso aqui vai acontecer esse ano ainda, tá? Nesse primeiro semestre, a gente vai conseguir licitar a plataforma e começar a fazer a implantação da plataforma do plano climático, né, digital. A gente vai conseguir, nós vamos ter treinamento em cada secretaria
como é que os dados vão ser inseridos, tá? E como é que vai ser solicitado também, deve ter inteligência artificial nessa plataforma, então os dados já vão ser analisados imediatamente, as inconsistências vão aparecer também muito mais facilmente, e isso a gente vai conseguir fazer realmente uma governança do plano climático em tempo real, tá? Dados que não sejam consistentes e fazer as cobranças necessárias. Essa é a função da Seclima, né? Cobrar que todas as ações, né, da secretaria sejam feitas a bom tempo e a bom termo também, né? Não é só a tempo, a bom termo também, né? E as prefeituras da cidade de São Paulo, ela tem todas as condições para fazer uma implantação no plano climático de uma maneira excelente, né? Dentro do termo excelência mesmo. A gente tem que fazer, como cidade de São Paulo, uma implantação de excelência, porque todos os instrumentos, todas as secretarias têm, né? E os instrumentos que não existiram, vamos aperfeiçoá-los e ajudar. E é muito importante a participação do nosso comitê aqui, de Ecoeconomia e do Clima, para ajudar nessas tarefas, né? Então, é difícil, né? O advogado pega a palavra e depois não larga mais, né? o microfone, né, Laura? Eu vou devolver a palavra aqui para a nossa estagiária, que é ela que está montando isso daí, né? Em conjunto com ela, o Fabrício. Ludmila, você agora fala. Já falei demais. Como eu falei lá na outra apresentação, tem algumas secretarias que responderam a alguns campos do template, na verdade, só alguns dos campos do template e alguns que a gente nem usa aqui para fazer o relatório, né? Por exemplo, de sugestões. Então, a ação 1, no caso, a gente não tem quase nada respondido. Então, nesse aspecto, a gente ainda tem que melhorar até ser publicado oficialmente. Se eu não me engano, acho que são umas 4 ações aqui no começo. Mas o resto está tudo bem preenchido. Vocês podem ver, tem bastante informação já cada uma das ações. Eu não vou até o final, né? Porque são 43 ações. A gente vai ficar vendo aqui muita coisa. Mas é só para vocês terem uma noção que já está, em comparação ao primeiro que foi publicado, já tem mais detalhes. Está tomando de uma forma mais consistente, né? Nós pretendemos fazer novamente uma reunião, como nós fizemos já com as secretarias participantes, né, para esclarecer até algumas que estavam com dificuldade do preenchimento do template, mas nós gostaríamos que as secretarias participantes também trouxessem sugestões, tá? Então, o trabalho da Seclima, ele é com vocês participando ativamente aí com sugestões de melhorias que a gente possa estar fazendo aí para entregar esse relatório da melhor maneira possível. Certo, compartilhamento. Bom, e essa foi a apresentação do Estado aqui, né, do plano climático, esse acompanhamento que a gente vem fazendo aqui pela Secretaria. Tá? E é o nosso relatório intermediário. Eu gostaria... desculpa. Laura, por favor. A palavra é sua. Sim, obrigada. Eu acho muito legal esse esforço de vocês de tentarem fazer semestralmente. O avanço vai ficando claro, né, na medida em que todo mundo vai prestando a informação do mesmo modo, na mesma banda, de forma a possibilitar a construção de informação. Mas eu queria fazer... Então, em primeiro lugar, queria cumprimentar a equipe por causa desse esforço, que é relevante, é muito relevante para mostrar para a sociedade o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo. E, segundo lugar,
Aliás, eu ia perguntar, aproveitando disso, perguntar como foi a apresentação na comissão ODS, qual a reverberação que teve lá, se é que ela foi realizada, que são os dois colegiados, né, onde o relatório tem que ser apresentado. Mas eu queria fazer um comentário. Se vocês estão conseguindo gerenciar essas coisas com uma equipe, a começar, claro, da orientação da Débora, mas que o pesado do trabalho está sendo feito por uma estagiária, a questão da contratação e da criação de mais um banco de dados, mais um sistema para ser que pode diminuir o serviço da Seclima, mas aumentar o das secretarias-fontes, que já têm os seus próprios bancos de dados. Então, para mim, não faz sentido propriamente, entendeu? Então, queria depois ouvir de vocês essa reflexão. Se faz o serviço com 1 ou 2 ou 3 estagiários para consolidar a informação, e depois, é claro, vem a visão crítica de demais profissionais envolvidos, a começar, no caso, hoje em dia, da coordenação da Débora, a criação de mais uma plataforma de dados. Bom, tem muita pertinência com a fala, tá, Laura? Porque o que acontece hoje na prefeitura? A gente tem cada secretaria com 2, 3 bancos de dados, tá? Sobre vários assuntos, e todos esses assuntos são temas importantes. O que a gente vai fazer nessa plataforma não é criar, não vamos reinventar a roda, mas a gente vai, né, junto a cada uma das secretarias, buscar as informações que esses bancos de dados têm pertinentes aos assuntos de mudanças climáticas e trazer para dentro de um sistema de governança. Não vai se criar mais um banco de dados, não é isso. A gente vai criar uma governança, entendeu, digital do plano climático, onde a gente vai buscar de cada uma das secretarias, né, os bancos de dados, porque o que é que acontece hoje? Hoje a gente tem muitos desses bancos de dados e tem dados que são mais ou menos paralelos, né? Esses bancos de dados estão fazendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, se criam instrumentos, né? Eu estava, por acaso, conversei com o Fernando Chucre, que está entrando agora para o planejamento, e conversamos exatamente isso, né? A proliferação, né, de plataformas, né, que fazem a mesma coisa, né, com outros nomes, né? Não vou aqui nem citar, né, algumas dessas plataformas, mas conversamos exatamente isso, Laura. A nossa intenção aqui não vai ser isso. A gente vai pedir, né, nós vamos criar um instrumento, né, que vai buscar todas essas plataformas, né, e colocar de um jeito, né, que a Secretaria de Mudanças Climáticas, o prefeito, o secretário de governo, Secretaria de Meio Ambiente, né, e outras secretarias, elas possam entender esses dados. E, enquanto Seclima, a gente possa solicitar que algumas ações da Secretaria X, Y, Z sejam mudadas, né? Ou que os dados sejam colocados em outro tipo de base, né? Porque realmente uma das coisas que a gente ficou assim meio estarrecido foi com a quantidade, né, dessas plataformas, tá lá. Então, a sua preocupação é bastante pertinente. A nossa ideia não é juntar mais uma plataforma. Agora é a plataforma da Seclima, vocês têm que mandar os dados para cá. Não é isso. Né? É fazer uma coisa um pouco mais robusta em termos de administração pública. Dotar a administração pública de celeridade, né, e de qualidade de prestação de serviço. Tá? Então, o senhor também... Vai ser interessante acompanhar isso. Obrigado. Quero ver. Mais alguém, mais alguma pergunta? Deixa eu.
fazer uma colocação aqui de um tema que não estava aqui na pauta, mas eu acho que é interessante a gente colocar, que é a coordenação do PPCV, que é o Plano Preventivo de Chuvas de Verão, que cabe aqui a Seclima, né? E até por conta disso, hoje o secretário não está, né? Porque ele está fazendo uma coisa que eu acho muito interessante, eu gostaria de reportar aqui a todos, que é ele está em loco, né? Nas regiões onde tem mais índices de chuva, né? Escorregamentos, etc., né? Para fazer que a coordenação, né? Do PPCV, que nessa parte de fazer a coordenação das secretarias, cabe aqui a Seclima, né? E a parte operacional cabe à Defesa Civil, que tem sido muito bem desenvolvida lá pelo Malta, né? Pelo nosso doutor Malta, que é o coordenador geral, e com a Luísa lá no CONDEC, né? Fazem um trabalho excepcional há um bom tempo. Né? Hoje, o secretário está fazendo um acompanhamento em loco. Né? Ele vai visitar, antes das chuvas, ele vai visitar os piscinões, vai visitar córregos, vai ver como estão as drenagens, ele vai em cada uma das subprefeituras para ver as demandas dos prefeitos e também as demandas da população local, das associações, né, sobre essas questões de chuva, né, escorregamentos, áreas de risco, etc., etc. Então, eu gostaria de pontuar isso. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é que foi enviado agora para a nossa Secretaria de Governo, né, a minuta de um decreto para apreciação, primeiro do gabinete, né, da Secretaria de Governo, depois para ser discutido, né, um decreto criando o que a gente está chamando inicialmente de Plano Preventivo de Riscos de Seca, Baixa Umidade e Incêndios Florestais, que seria a contrapartida, né, no inverno do que é o PPCV no verão. Tá? Então, com agora a questão das intercorrências climáticas que estarem cada vez mais pesadas, né? e tendo uma frequência muito mais avassaladora, né? Esse plano preventivo de risco de seca, baixa umidade e incêndios florestais da cidade de São Paulo é um instrumento que vai ser realmente muito necessário. Deve funcionar mais ou menos nas bases do PPCV, como funciona o PPCV hoje, né? E incluindo secretarias, como Secretaria de Saúde, que tem lá um programa, que é o programa Vigiar, diz respeito às questões aí de respiratórias, né? Que acontecem geralmente no inverno, quando tem o tempo muito seco, né? Corpo de Bombeiros, na questão dos incêndios florestais, né? SM Sul, na questão de corte, de fazer manutenção, né? Para não deixar nos tempos de seca material inflamável, né? Mato, né? À disposição dos incêndios, né? Aceros aí nos nossos parques também, é muito importante a questão dos aceros para prevenir incêndios, né? E, então, eu acredito que vai ser um instrumento muito importante. Então, a gente primeiro, isso daí é um plano que já vem sendo discutido na prefeitura há muitos anos, tá? Quem vinha tocando isso daí há muito tempo era o Ronaldo Malheiro, muitos que são da prefeitura conhecem ele, né? Isso nunca conseguiu sair do papel. E a gente está tentando agora, nesse momento, onde as intercorrências climáticas são muito mais importantes, né? Para a nossa cidade, né? A administração disso. Então, a gente está tentando colocar este plano, né? Dentro dos temas da prefeitura, transformar isso num decreto e transformar isso num programa definitivo da prefeitura, como é o PPCV. Já tem uma estrutura, né, operacional, já tem conta com várias secretarias
e que ano a ano isso aqui é renovado. Tá? Cada ano você tem o PPCD do ano 21, 22, 22, 23, e a ideia é que isso se estenda nessa questão dos riscos de seca, né? Com a questão de baixa umidade e incêndios florestais. Então, é um tema muito amplo. Quando isso aqui estiver um pouco mais avançado, a gente gostaria de apresentar aqui ao Comitê de Economia, inclusive de submeter aqui para sugestões, né, a minuta do decreto para o prefeito, né, da criação desse novo instrumento de mudanças de administração das mudanças climáticas, podemos dizer assim. Né? Então, só uma parte, né, que eu gostaria de fazer, né, e também deixaria a palavra em aberto aí a todos. Laura? Vou falar e vou também convocar os colegas que conhecem esse problema que é tão sério. A questão dos incêndios florestais é um aspecto, né? Não se pode tomar isso como a resposta, mas é uma das respostas, e é muito bom que vocês enfrentem o problema, mas eu imagino que vocês vão conclamar as secretarias que interferem nesse assunto a colaborar para a redação do decreto, né? Eu conheço, faz anos, minutas de decreto para tratar desse assunto. E é muito importante, de fato, que ele venha a ser conduzido politicamente pelo gabinete do prefeito, no caso por vocês, dando esse suporte. E além do cumprimento, a observação de que é necessário o envolvimento de muita gente nesse assunto, né? Claro, Laura. A ideia é justamente essa. Isso daqui é uma coisa que vem sendo discutida há anos, né? Estava aí nas gavetas, né, da prefeitura. Uma coisa que é interessante, a gente não precisa reinventar a roda. Né? Nós temos uma série de instrumentos muito interessantes aí em gavetas. Né? A gente ir buscar as gavetas, ler os documentos, né? e trazer para a mesa do prefeito, né? Para a mesa decisória. Né? Isso é uma coisa que o Ronaldo, né, ficou anos e anos e anos tentando trazer à baixo e nunca conseguiu. Agora nós estamos trazendo isso à discussão, né, trazendo a Secretaria de Governo como uma coisa importante para ser submetida a ela e ao prefeito também, né, como um novo instrumento, né, para a gestão climática da cidade. Né? Porque não é só as intempéries, as chuvas, os desabamentos. Hoje, nós temos aí a questão da seca, né, que mudou muito, a baixa umidade, as ilhas de calor. Então, é uma série de questões aí. Os incêndios florestais também. Então, como você disse, não é um assunto só. São vários. Com o andamento aí das mudanças climáticas, como está indo, né, se torna mais importante a gente ter um instrumento, né, de gestão desses riscos. Tá? São riscos climáticos, tá? E que estão cada vez mais severos. Tá? A gente vê isso no dia a dia. Chuvas mais severas, secas mais prolongadas. Né? Aí nós temos aí, dentro dos riscos de seca, nós temos aí a questão dos recursos hídricos. Quando a gente fala em recurso hídrico, a gente fala dos mananciais. Então, nós temos 11 milhões de habitantes que dependem de água, né, Laura? Entendeu? Para sobreviver. Então, essa gestão, também a prefeitura tem que entrar nessa discussão. Tá? A questão de a gente fazer toda essa questão de prevenção, né, e gestão dos recursos hídricos para não faltar. Né? Cabe uma parte aí ao governo do Estado, mas cabe uma parte muito importante, sim, à cidade de São Paulo, a prefeitura. Né? Então, e a gente... acho que é mais do que hora da prefeitura começar a ter um pouco mais de voz nesse assunto. Né?
que, no fundo, é a gestão dos riscos climáticos, né? Tanto de chuvas quanto de secas. Né? Isso aí tem que ser englobado e tem que ser visto de uma forma única, não são assuntos separados. Né? E estão todos interligados, né, Laura? Quando a gente fala de manutenção dos nossos mananciais, né? Manutenção aí, das nossas reservas florestais, né? Tudo isso tem a ver com as questões climáticas. Então, era isso que eu tinha a falar. E gostaria de que, se tivesse mais alguma manifestação, né? Não havendo mais nenhuma manifestação, então eu gostaria de dar por encerrada a nossa reunião de hoje, tá? do comitê da 96ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Economia, né? A 31 de janeiro de 2023, né? A se realizar entre 10h30 da manhã e 12 horas. Né? Então, iremos encerrar agora um pouquinho depois, às 11h35, e agradecer a todos os membros que se tiveram presentes. Né? E nós vamos agora, depois, disponibilizar a questão do calendário, né, para todos os membros do comitê, né? E o relatório também. Tá? Agradecendo novamente a todos. Então, eu dou esta reunião por encerrada. Tchau. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Boa semana a todos. Obrigado, boa semana. Tchau, obrigada.